aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Sex Education, sim, de novo, porque a terceira temporada estreou nesta sexta-feira, dia 17, e eu quero falar sobre o final e possibilidades para uma possível quarta temporada. Lembrando que até o momento que esse vídeo está sendo gravado, a Netflix ainda não renovou a quarta temporada de Sex Education, mas assim, né, não impede a gente de discutir, e vocês sabem que quando for oficial eu vou falar aqui pra vocês no canal e também nas redes sociais, então me segue lá. Então, pra não perder nenhum conteúdo sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, Sex Education sempre tem um final que é o ápice do ápice do ápice. Só que essa terceira temporada terminou sem deixar a gente muito sem chão do que possivelmente pode acontecer com Mordale, né? Na realidade, eles deixaram bem claro, a escola vai fechar simplesmente porque eles não têm financiamento para conseguir manter a escola, seja custos de funcionários, né, as contas e tudo mais, até porque ninguém quer se associar mais à escola que ficou conhecida nessa terceira temporada como a escola do sexo. A escola já tinha tido algumas polêmicas aí, tinha tido aquele suposto surto de clamídia fake, enfim, só o caos, e no final da terceira temporada eles simplesmente revelaram que eles não teriam como continuar com a escola e que os alunos precisariam procurar uma alternativa para concluir o último ano, e que isso também acarretaria em problemas no currículo deles, né? Dizem, né, que principalmente quando você vai tentar para faculdade e tudo mais, se você tem uma mudança recente de colégio, não é algo muito bom para o currículo acadêmico. Então eu acredito que eles falem nesse sentido, ou até mesmo porque corre um risco, né? Se você não encontrar uma alternativa, você simplesmente não conclui o ensino médio. Bom, a gente sabe que Sex Education traz discussões muito importantes, então é bem capaz de certa forma eles trazerem uma discussão de certas condições que os alunos têm ou não para conseguir concluir esse curso, né? Nessa temporada especificamente a gente viu que a Ruby, ela não é como ela aparenta, né? Ela até fala, as pessoas acham que eu vivo numa super casa e tudo mais, e a gente conhece mais sobre o background dela, sobre os pais. Então não sei se eles teriam condições de fazer um homeschool ali com ela, ou se ela teria a concentração necessária que precisaria. A gente pode imaginar que o Otis, né, conseguiria, porque ele não deixa de ser um rapaz mimado, e sem falar também que a Jean faria questão de que ele tivesse um bom estudo, e pode trazer uma complicação também, porque agora tem um nenê na casa, né, então para se concentrar pode ser bem problemático. Então eu imagino que se a gente tiver uma quarta temporada de Sex Education, vai ser um início bem caótico, e eu acredito que pode ser que tenha um saltinho temporal aí, porque a gente viu no final da temporada que a Maeve, ela vai para os Estados Unidos, ela vai fazer aquele curso de pessoas super inteligentes e tudo mais, e ela chega até a falar pro Otis que é um até logo. Eu só não sei se esse curso faria com que ela já finalizasse a escola e tudo mais, ou se é só um período e ela finalizaria em Mordale, né, os estudos dela. Então eu realmente acredito que vai passar um tempinho e que ela vai contar as experiências dela lá nos Estados Unidos e tudo mais, mais ou menos que nem foi o início dessa temporada, né? No final da segunda a gente descobriu que a Jean tava grávida, e no início da terceira tinha passado o verão, então ela já tava barrigudinha e tudo mais. Então eu acredito que seria mais ou menos em torno disso aí, uns 3 meses, coisa assim. A parte boa é que, por exemplo, a Maeve, agora tendo toda a assistência ali da Ana, ela poderia com mais facilidade conseguir concluir o curso dela, mas eu fico pensando se de repente eles não conseguem um benfeitor aí pra eles conseguirem concluir e também fazer com que a mensagem de Sex Education seja positiva, no sentido de ser alguém que realmente financia a escola e entenda a importância de ter o Sex Education no high school. Então, se eles aproveitassem algum personagem que fizesse isso, eu realmente acredito que poderia ser ou o pai do Otis, já vou falar o porquê, ou poderia ser o irmão do Groff, e aí o Groff poderia retornar e ser um diretor, apesar de que talvez isso não faria tanto sentido, porque ele já peitou ali o irmão, então eu acharia difícil do personagem aceitar fazer algo meio que pro irmão, de certa forma, ou do irmão ser o chefe dele e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu fico me questionando se trazer esse irmão super ricaço dele agora, justo nessa segunda temporada, não pode ser um indicativo disso. Mas por que eu acredito que poderia ser o pai do Otis, né? Porque no final da temporada a gente viu que a Jean recebeu o exame de DNA
e que deixou bem implícito aí que o filho não é do Jacob. Na terceira temporada a gente viu que ele estava bastante desconfiado porque ele tinha feito vasectomia e no momento que eles encontraram um ex-lover lá da Jean, ele ficou meio cabreiro, até porque ele tinha achado, não é um botão, mas é tipo um negócio que você põe interno de homem, que é bem chique, que aí era do pai do Otis. E a Jean realmente teve uma recaída ali com ele na segunda temporada. Então, assim, primeiro que traria algumas complicações, porque a gente sabe que ele não é a melhor pessoa do mundo, mas isso faria com que o personagem viesse mais pra história, principalmente depois de todo o entendimento dele com o Otis. Não acho que esse objetozinho... Gente, esqueci o nome desse negócio. Enfim, não importa. Esse negócio retornar e ser tipo meio que um gatilho pro Jacob não confiar na Jean pode ser um indicativo de que sim, ele é o pai e fazer a gente relembrar da relação que eles tiveram lá na segunda temporada. Enfim, ele não é uma das melhores pessoas, mas ele poderia fazer o bem aí financiando esse colégio. E eu acredito que os professores eles podem ter um papel muito importante em toda essa questão, porque afinal eles estão desempregados, mas a gente viu que a professora ela realmente queria com que os alunos tivessem voz, sempre que ela via eles se opondo às coisas completamente abusivas que a Hope implementou, ela ficava feliz. O professor também, ele é interessante porque ele sempre tá em várias vertentes do colégio. Tem uma hora que ele tá ensinando química, aí tem uma hora que ele tá no coral, então isso já mostra que ele tem 1001 utilidades aí, pode ser importante para toda essa conclusão do curso deles e também da história. Agora vamos falar de alguns relacionamentos que eu sei que vocês gostam bastante. O primeiro que eu queria destacar é do Jackson, né? Porque o Cal, ele chega a questionar ele, né? Ah, você se sente confortável num relacionamento queer? Depois eles até conversam e falam sobre manter uma amizade. E o Jackson até fala que ele nunca teve amigos assim. E o Cal responde falando que tudo tem uma primeira vez. E ele fica meio pensativo. E nessa terceira temporada, a gente viu inclusive o Jackson pedindo ajuda pra mãe, perguntando quando ela se descobriu lésbica. Então eu acho que já pode ser um direcionamento pra ele e ele se entender. Até porque depois, no final da temporada, a mãe até pergunta, né? Ah, e aí deu certo? E ele fica pensativo ali também. Por isso que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha que esse relacionamento ainda pode ser sim desenvolvido numa possível quarta temporada. Outro relacionamento que eu tô bastante curiosa é pra saber se o Groff e a esposa vão reatar, né? A gente viu que nessa terceira eles quase se reuniram, tiveram uma recaída ali, mas um dos motivos deles não retornarem é porque o Groff acaba fazendo meio que mal pro Adam indiretamente, né? Porque quando o Adam, ele perdeu ali o concurso dos cachorros, ele até falou, ah, não conta pro papai pra ele não saber que eu perdi. E ali ela viu que o peso do relacionamento também não era só pra ela, porque muito do término do relacionamento da Maureen com o Michael era justamente porque ela se sentia muito sozinha. E algumas das atitudes dele também refletia no filho e não fazia bem pra ele. Mas ao mesmo tempo, nessa terceira temporada a gente viu todo um arco de desenvolvimento, até mesmo dele se sentir mais ele, sabe? E de descobrir uma nova paixão, assim como o Adam. No meu vídeo com spoilers eu até falei, né, que os dois descobrirem uma paixão do que gostam de fazer foi um paralelo bem interessante para ambos se descobrirem. E é muito interessante porque a descoberta do Michael é justamente fazer uma boa comida, uma boa salada ali. E cozinhar seria uma coisa que a Maureen não precisaria mais fazer. Inclusive, homens que cozinham. Mas eu realmente acredito que eles podem reatar sim, porque a própria Maureen e a Jean, elas chegam a conversar sobre relacionamento, e a Jean até fala que ela não tinha absolutamente nada a ver com o Jacob, e a Maureen fala que ela e o Groff tinham muito em comum, mas que eles não tinham a conexão que a Jean e o Jacob tinham, né? Então talvez pode ser que eles tenham algum arco de desenvolvimento dessa conexão, já que eles têm tanto em comum. E a gente também viu que o relacionamento que a Maureen vinha construindo ao longo da temporada começou a desandar um pouquinho ali no final. Ou simplesmente sim, ela pode se descobrir feliz sozinha e não vai precisar de homem nenhum. Mas seria importante pelo menos que o Michael conseguisse
Otis se introduzir nessa parte parental, né, na vida do Adam e principalmente aceitar o filho dele, porque eu acho que muito do Adam esconder que é gay é muito de repreensão que vinha do pai dele e muito pela vivência que o pai dele teve também com o pai dele, no caso o avô do Adam, mas pelo menos essa relação entre os dois tem que ser resolvida e foi algo que eles começaram a desenhar nessa terceira, mas não foi pra frente, tanto que tem até um momento ali na janela que o Adam vê o Michael e meio que nada acontece. Agora, um arco que eu tô bastante curiosa também é sobre a Lily, porque da mesma forma que a Amy, ela começou a se consultar com a Jean e foi muito importante pra ela superar o trauma dela, a Lily, a gente viu que ela teve um arco muito de desconstrução da imagem dela, muito causada pela diretora, mas ela ficou um pouco perdida. Ela sabe da paixão dela pelo universo dos ETs, ela realmente acredita em tudo isso, mas ela vive muito submersa nessa realidade e a gente vê que a mãe dela pede ajuda pra Jean enquanto ela tá lá no trabalho de parto e tudo mais. A Jean orienta ela a ter uma conversa que ela até tem com a filha dela, mas a gente até vê, inclusive, que ela tem uma melhora até o final da temporada. Ela, inclusive, até se veste de novo no último episódio, recupera as coisas dela, e muito do gás disso é que uma das meninas do colégio pede pra ela assinar o jornal, falando que adora o universo que ela criou e tudo mais. Então eu fico pensando se, de repente, a Lily ela não vai se tornar uma fanfiqueira muito conhecida, porque no final da temporada a gente vê que ela vai naquele evento e tinha muitas pessoas lá, então tem muitas pessoas que acreditam no mesmo que ela, então eles conseguem explorar que dentro dessa exclusão que ela teve desde a infância, porque ela gostava desse universo, no final ela vai acabar encontrando a tribo dela, ela vai acabar se encontrando pessoas que gostam do mesmo que ela, e aí eu fico imaginando se de repente, da mesma forma que tinha a menina que pediu pra ela assinar a história do jornal, ela não vira uma fanfiqueira muito famosa, porque afinal ela teve uma projeção de mídia aí nessa terceira temporada. E falando no entendimento do Adam, essa terceira temporada me deixou com uma pulguinha atrás da orelha que possivelmente o Adam pode se relacionar com o Rahim. Sim, você ouviu certo. Por quê, né? A gente viu que eles conseguiram se entender muito bem, eles não ficaram muito fazendo rixa por causa do Eric. O Adam teve um envolvimento com o Rahim porque ele queria entender mais sobre poesia e talvez o Rahim possa ajudar ele até nessa questão da alfabetização que eu tinha falado no meu vídeo com spoilers, porque ele parece ser analfabeto funcional, de não saber ler algumas coisas. Isso me despertou quando ele falou que não sabia ler anti-higiênico, né? E também as dificuldades que ele passa ali, ele pede ajuda. Então, eu acredito que o Rahim pode ajudar ele, pelo menos nessa questão, mas ao mesmo tempo, o Rahim, ele leu o poema dele lá e é um poema super bonitinho sobre o Eric, falando que o Eric apresentou o coração dele, pelo menos, se eles não ficarem juntos em algum momento. E o Rahim, ele foi muito importante no momento que o Eric estava muito perdido, que ele não estava se sentindo à vontade com ele mesmo, como a gente viu nessa terceira temporada. Então eu acredito que ele possa ajudar o Adam de alguma forma e talvez lá na frente ele se encontrar com o Eric. Pode ser que não necessariamente eles tenham um relacionamento amoroso, mas seria interessante, né, o Eric voltar e falar, meu Deus, meus dois ex estão juntos, sabe? Mas pelo menos ajudar o Adam, assim como ele ajudou o Eric, sem necessariamente ter um relacionamento. Mas também se tivesse, ia ser interessante. E nessa temporada também mostrou um lado bom do Adam, né? Como, por exemplo, ele falar que ele foi o responsável pelo cocô, que ele viu que o Rahim, ele tava completamente constrangido por tudo que ele causou ali no passeio de ônibus. Então a gente vê que um tá ajudando o outro de certa forma. Então eu acho que é um arco que pode perpetuar, mesmo que não seja romanticamente atrelado. E por último, mas não menos importante, eu realmente acredito que o Otis e a Maeve vão ficar juntos. Porque no quinto episódio foi quando eles realmente deram o primeiro beijo caloroso deles que a gente tava tanto esperando, que o Otis até fala como que era a mensagem. Gente, essa cena maravilhosa. E depois eles iam realmente ficar juntos, mas a Maeve, ela deu um até logo. Ela disse que ela vai voltar. Mas como eu falei no meu vídeo de análise com spoilers, eu realmente vi que o arco dos dois aqui nessa terceira temporada foi muito uma construção para eles realmente ficarem juntos e ser um relacionamento saudável. Tanto o Otis pelo amadurecimento emocional que ele proporciona agora em um relacionamento,
e também a Maeve de se entender e ela também entender que nem sempre ela precisa ser forte, que ela pode ser abraçada como ela foi abraçada pela Ana. Eu falei inclusive que esse arco foi muito bonito e muito justo, né? Porque a Maeve ela precisa desse cuidado, desse carinho, e eu acho que agora com esse amadurecimento emocional do Otis, ele possa proporcionar isso a ela. E eu não desconfiaria também que eles poderiam ter talvez um empreendimento juntos e dar uma continuação aí ao Sex Education, talvez na faculdade, algo assim, uma premissa assim mais pro final, mas eu realmente acho que eles vão ficar juntos e vai ser um relacionamento saudável, sem um ficar machucando o outro, como foi na segunda temporada, por exemplo. E dito isso, eu realmente acredito que a gente vai ter uma quarta temporada. A Netflix ainda não oficializou. Eu acredito que essa renovação possa vir no Tudum, que acontece no próximo sábado, dia 25, porque o elenco de Sex Education tá confirmado e tudo mais. E essa temporada ela tem muitas pontas soltas, mesmo que não dê muitas pistas pra gente do que vai acontecer, ainda assim tem coisas a serem resolvidas. E como eu falei, a própria Maeve, ela falou, não é um adeus, é um até logo. E mesmo que seja um simbolismo muito grande pra mensagem da cena ali, eu acho que é pra gente também. É um até logo, então a série não vai acabar. Mas eu desconfiaria que justamente por eles estarem no último ano e ter que ter essa resolução no final aí, bem provavelmente a quarta temporada pode ser a última também. Lembrando que não tá oficial, tá, gente? Não é oficial que é a última, não é oficial que vai ter quarta temporada, é tudo especulação minha do que eu acredito, do que eu assisti dessa terceira temporada. Mas vocês sabem que eu vou atualizar vocês tanto aqui no canal, fazer muito conteúdo de Sex Education ainda, ou nas redes sociais, então me segue lá. Mas eu quero saber de vocês, o que mais você ficou curioso para ser resolvido do final dessa terceira temporada e quais que são as suas teorias? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!